Então, falar um pouquinho sobre as cervejarias do Brasil, né? Sabe quais são as principais cervejarias existentes no país? Bom, todo mundo sabe que a Ambev é a principal dessas cervejarias, né? A maior cervejaria que a gente tem, não só no Brasil, mas também a nível mundial. Então, cara, domina boa parte do mercado, sendo que os principais rótulos delas, sabe qual é? Já passou pela Antártica, já passou pela Brahma, já foi para a Skol, já voltou para a Brahma, já foi tal, não sei o quê. Mas hoje o principal rótulo da Ambev, ela é a Skol Pilsen, né? É a cerveja mais consumida no país até hoje, por mais que a Heineken ela tenha vindo e tem combatido bastante, mas no segmento premium a Heineken é a mais vendida, mas num contexto geral de cerveja, a Skol ainda é a principal cerveja vendida no país, né? Então a Skol, aquela Skol, o Skol original fica meio estranho porque original é o nome de cerveja também, né? Mas a Skol, na sua versão regular, vamos chamar assim, na versão regular, né, não é a puro malte, ela é a mais vendida no país. Depois vem a Brahma, com forte presença nos bares e tudo, e tem muito cervejeiro aí da década de 80, da década de 90, que não abre mão de tomar uma Brahma, e principalmente quando tem o chopp da Brahma, que vem com um colarinho que é diferente das outras cervejas, e a gente tem que ser honesto, tem que dizer que realmente ela faz um colarinho diferente das outras, porque ela também utiliza nitrogênio, então ele vai, esse é um dos segredos do chopp da Brahma. Então ele tem esses adeptos, né? Muita gente toma Brahma e só gosta de Brahma e tem inclusive a concorrência com outros rótulos de cerveja. O mais lembrado é a Antártica, né? Naquela época antes da fusão, que tinha muito essa concorrência. E o terceiro principal rótulo da Ambev é a Boêmia, né? Então a Boêmia, que agora com a Puro Malte, então tem bombado demais, tem atingindo ainda mais pessoas que gostam dessa cerveja. Então tu pega um público talvez até um pouco mais jovem que toma Skol, né? A gente cresceu ouvindo muita gente tomando Skol. Eu nunca fui muito fã da Skol, mas mesmo assim a gente sabe que tem um número de adeptos muito alto, né, dessa cerveja. Depois a Brahma, que ocupa um segmento, não sei se entra no, não entra no segmento premium ainda é mainstream, mas é um segmento que é dominado pela Brahma, e depois a Boêmia, que entra no segmento das premium, né? Então, são as três principais cervejas da cervejaria. Claro que tem uma cartela imensa de cervejarias, né? Passando pela Antártica, pela Original, Stella Artois, a Budweiser, a Beck's. Aí, cara, aí tu vai pegar um número muito grande de cervejas produzidas pela Ambev, né? O segundo maior conglomerado cervejeiro que marca presença no Brasil, obviamente, é a Heineken. Esse também não é muito difícil da gente saber. Por mais que a Heineken ela tenha surgido há não muito tempo de forma marcante no país, a Heineken ela tem crescido bastante em participação nesse mercado. E é interessante a gente saber que o Brasil se eu não me engano, é o terceiro maior mercado de cerveja do mundo. Então, perdendo para a China e perdendo para os Estados Unidos. Claro que isso em quantidade de litros absoluta, né? Porque se a gente for considerar a quantidade proporcional por habitantes, aí o Brasil já perde bastante posições. Mas então, para um mercado tão disputado, é óbvio que os grandes conglomerados eles vêm participar no Brasil, né? É claro que tem que entender o mercado, e eu acho que demorou algum tempo para a Heineken ela entender como é que funciona o mercado brasileiro, mas tem ganho bastante mercado principalmente com as cervejas do segmento premium, né? Então a gente vai falar aí a gente está falando da Heineken, que é o homônimo da marca, né, que traz o principal rótulo da cervejaria, mas está falando também da Amstel, a gente está falando de outras cervejarias também, cara, que ocupavam o segmento de artesanal. Eu não considero mais artesanal,
mas ainda comercialmente se diz que é artesanal. Então, por exemplo, Eisenbahn, Baden-Baden, a Devassa, né, elas também fazem parte desse conglomerado da Heineken. O principal rótulo, então, o principal rótulo é a Heineken, a verdinha, e aí quando a gente fala da verdinha, a gente não está falando de Opa Beer, não está falando de Stella, não está falando, a gente está falando de Heineken, né? Então, assim como a gente pede assim, a gente está pedindo a Brahma, então a verdinha é a Heineken, com certeza. Segundo principal rótulo da Heineken é a Amstel, e a gente vê muito essa utilização dessas marcas e a forma como a Heineken trabalha a sua publicidade. Eu gosto muito de esportes, né? Então, os principais torneios de futebol no mundo até essa temporada, eles eram patrocinados pelo grupo Heineken. Agora vai mudar. A Brahma, a Ambev, ela comprou os direitos, por exemplo, da Champions League. Mas em se tratando de futebol até o momento de patrocínio, a gente vê a Heineken patrocinando a Champions League e a Amstel patrocinando os demais torneios. Então, se eu não me engano, a Europa League é patrocinada pela Amstel, não tenho certeza agora, mas a Libertadores da América ela é patrocinada pela Amstel. Por que isso? Porque é um rótulo de entrada, um rótulo um pouco mais barato, né? Um pouco mais popular, e ele abraça bem esse mercado que a gente tem na América do Sul. Então, a Amstel ela acaba patrocinando esse mercado justamente por um posicionamento de marca do grupo Heineken. E o terceiro principal rótulo da Heineken, então a gente fala da Eisenbahn. E aí, cara, é a Eisenbahn Pilsen, né? Que é o principal ícone do movimento craft nacional. Cara, é muito estranho a gente falar isso, porque a Eisenbahn, ela foi uma cervejaria sensacional, né? Ela tem vários adeptos e pessoas que gostam da cerveja, ou pelo menos que são fãs da marca. Mas se a gente for falar de qualidade, eu acho que a qualidade da Eisenbahn ela perdeu demais, né? Então, principalmente quem é da região sul do Brasil, que acompanhou um pouco a expansão da Eisenbahn, eu acho que pode dizer que nos anos 2000, meados dos anos 2000, era uma cerveja e hoje a gente vê uma cerveja diferente, né? Então, mas de qualquer forma, expandiu bastante o mercado craft, o mercado da artesanal no Brasil, e ela é referência nisso para muita gente. Por mais que a principal, que seja a Pilsen, ela seja extremamente popular, né? Já está mainstream, né? Já está comercial mesmo. Já abriu a tua cerveja? Contei para mim que rótulo está tomando. Terceiro lugar, o terceiro maior conglomerado cervejeiro do Brasil, Grupo Petrópolis. Ele é muito forte em bares, em eventos e no consumo diário, ou seja, em tudo, né? O Grupo Petrópolis, ele acho que vem sobrevivendo, né? Ou tentando encarar de frente com os maiores conglomerados de cerveja do mundo, mas realmente é ingrato, né, esse tipo de disputa, porque, cara, tu competir com a Ambev, tu competir com o Heineken, realmente é um desafio gigantesco. E o Grupo Petrópolis, ele vem disputando isso com alguns rótulos, né? E tem vários adeptos. A principal cerveja do Grupo Petrópolis é Itaipava Pilsen. É uma das mais vendidas em bares populares e claro que eles têm um posicionamento por preço. Tentou-se mudar um pouquinho o posicionamento da marca, né? Diversas campanhas tentando elevar a qualidade, a aceitação. Teve boa entrada, né? Durante um período chegou a roubar uma fatia importante do mercado, principalmente da Ambev, mas não conseguiu se sustentar e acabou baixando bastante a participação de mercado, por mais que ainda seja o terceiro maior conglomerado cervejeiro do Brasil, né? E aí a gente está falando da Itaipava, a gente está falando também da Petra Puro Malte, tem um grande crescimento no segmento premium e é uma cerveja um pouco mais acessível. Eu já trouxe aqui algumas pro canal, a gente provou algumas cervejas Petra e realmente é uma cerveja que eu acho que tem um bom custo-benefício. Hoje a gente vai provar
novamente a escura, fazendo uma comparação aí com a Caracu, né? Daqui a pouco o nosso desafio, o nosso duelo do dia, uma Petra escura com uma Caracu. E a terceira cerveja do grupo Petrópolis é a Cristal, que tem forte presença no sul, no sudeste, no centro-oeste, e que é uma cerveja absolutamente popular, né? Tem uma competitividade muito alta, principalmente por causa do preço dela, né? Então ela se posiciona como uma cerveja barata, tentando atrair adeptos por causa do preço, porque se não fosse pelo preço, tu não tomava ela. E aí, então, esses são os três principais conglomerados, e daí depois a gente subdivide esses conglomerados nas cervejarias, e aí a gente vai falar em que cervejarias que elas têm se destacado também no país. Então, vamos lá. Tem a Petra, que é do grupo Petrópolis, mas elas têm alguns rótulos que também se destacam. A Petra Puro Malte, a Petra Weiss e a Petra Bock. Já tomou essas três cervejas? Não tomei todas elas. Mas eu acho que essa marca Petra, ela tem valido a pena, né? Tem valido a pena, eu acho que tá bem bacana. Depois a gente tem a Eisenbahn, que pertence à Heineken também, mas mantém uma identidade craft, e inclusive com o lançamento de alguns rótulos que são mais conhecidos no mundo da cerveja artesanal. Ela surgiu como cerveja artesanal, claro, mas ela ainda traz umas boas cervejas, então é legal. Eu não recomendo tomar Eisenbahn Pilsen, porque eu não gosto, então eu não vou recomendar alguma coisa que eu não gosto. Mas existem alguns rótulos da Eisenbahn que ainda estão tão legais, ainda estão valendo a pena. E aí eu vou dizer, por exemplo, a Weizenbier é uma cerveja que está bem legal. Eu realmente fiquei surpreso com com essa cerveja de trigo da Eisenbahn. Eu gostei pra caramba dela, né? Falei aqui, tem vídeo falando do canal a respeito dessa cerveja e de quanto ela tá bacana e representando inclusive o estilo de cerveja. A Eisenbahn IPA, eu acho que não tá tão legal, a Eisenbahn IPA, por mais que ela traga cara, na verdade ela traz um nível de oxidação muito elevado e o lúpulo, ele pasteurizado, ele perde muito das suas propriedades, não é uma cerveja muito bacana, mas ainda é um dos expoentes da marca, né? Qual foi outra cerveja da Eisenbahn que eu tomei esses dias? Se eu lembrar, daqui a pouco eu trago. Mas tem mais rótulos aí que estão legais, estão bacaninhas, tá? Que estão valendo a pena da Eisenbahn. Depois a gente tem a Boêmia também, que é a mais antiga cervejaria do Brasil. A gente tem a Boêmia Pilsner, que é a mais bebida, né? Além da Puro Malte. Boêmia Weiss, que confesso que não lembro de ver, e a Boêmia IPA também nunca provei. Eu acho que são rótulos que são mais regionais, porque tem lugares que são mais difíceis de a gente encontrar. A Colorado, que também é uma cervejaria atrelada à Ambev, mas ela ainda tem produzido as suas cervejas e inclusive tem produzido boas cervejas. Eu diria assim, ó, se eu fizer uma comparação com a Baden-Baden, que é do grupo Heineken, passou pelo grupo Skin, né? Mas hoje é do grupo Heineken. A Colorado, ela tem melhores cervejas do que a Baden-Baden, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Apesar que a Baden-Baden Amber, ela é uma cerveja legal, tá? Bem legal. A gente provou recentemente aqui no canal, estava muito legal, mas as outras cervejas deixam muito a desejar mesmo. Então, os principais rótulos da Colorado, Colorado Apia, que é feita com mel, e isso que eu acho muito legal na Colorado, que utiliza outros ingredientes que eles acabam chamando atenção em todos os rótulos, mas sem extrapolar, sabe? Alguma coisa assim, ó, bem dosada, um negócio bem bacana mesmo. Então, a Colorado Apia é feita com mel, que ela é uma, cara, vamos dizer que é uma lager, né? É uma cerveja leve também, só que tem essa pegadinha do mel. A Colorado Índica, feita com rapadura, então uma IPA com rapadura é muito bacana mesmo. Ela tem um gostinho que vai lembrar vai lembrar a rapadura e realmente é presente na cerveja. A Colorado Ribeirão Lager, mas eu acho legal a Mademoiselle, que é feita com melado.
então que é a cerveja escura da Colorado, e acho bem bacana mesmo ela. A Baden-Baden é outra cervejaria que se destaca no Brasil também. Tem como principais rótulos a Witbier, horrível. A Red Ale, a gente tomou esses dias também, não tá legal. E a Baden-Baden Cristal. Então, são cervejas que elas acabaram criando o nome, meio que como a Eisenbahn, só que hoje em dia elas estão numa qualidade muito baixa, né? Realmente, a Baden-Baden perdeu demais a qualidade dela. Não sei se foi para popularizar, não sei não. Foi para popularizar demais a cerveja, mas eles popularizaram tanto a ponto de tornar uma cerveja muito ruim. Walls, nem sabia que existia ainda Walls, mas os principais rótulos, Walls Double, Walls Triple e o Walls Session Free, que é uma cerveja sem álcool. Eu provei aqui no canal também, muito não, né? É uma cerveja, não lembro agora, não lembro, mas a gente provou essa cerveja sem álcool também, tá? Então, eu achava muito legal, principalmente a Walls Petroleum. Cara, muito massa, né? Que não é uma receita da Walls, mas é uma cerveja muito bacana mesmo. É da Dum, ali de Curitiba. E a Coruja de Porto Alegre, né? Coruja feita em Porto Alegre, respeitada no mundo cervejeiro. Ela tem a Coruja Viva Lager e é muito legal a Coruja porque ela é vendida numa garrafona de xarope de 1 litro de cerveja. E é muito estilo, cara, é muito massa mesmo a Coruja, destaca. E o legal é que eles vendem essa cerveja dita Viva, que é uma cerveja sem pasteurização. Então, cara, tem gente que entende isso como se fosse um chopp, né? Então é o chopp vendido na garrafa, vamos dizer assim. Se eu quiser popularizar o termo, eu diria dessa forma, tá? Então que a Coruja, ela é um chopp na garrafa, mas a garrafa é muito bacana, aquelas garrafas de xarope antigo, que com certeza tu não pegou, eu também não, mas tinha o Biotônico, não, Biotônico Fontoura era aquela garrafa fininha, era o cara, Sadol. O Sadol era vendido naquela garrafinha. Então, muito legal. Então, tem a Extra Viva, tem a Labareda, que é uma Red Ale também, mas tem a IPA também da Coruja, que é uma cerveja bem bacana. E a Brahma também tem as suas rápidas. Então, só para a gente resumir, né, falar um pouquinho aqui. Então, do segmento popular, Skol, Brahma, Itaipava são as principais cervejas, né? Se a gente for falar de conglomerados cervejeiros no Brasil, então a gente está falando de Ambev, a gente está falando de Heineken, a gente está falando de Grupo Petrópolis. Depois tem ainda o Grupo Skin, né? Que a nova Skin não foi vendida para a Heineken, né? Foram vendidas as cervejas, né? Então a Skin acabou ficando de fora dessa venda. Depois no segmento premium, as principais cervejas que a gente vê é Heineken, Amstel, Stella, Petra e artesanal, as mais fortes, que não dá para considerar mais artesanal, mas são a Eisenbahn, Colorado e Walls, então, que são produzidas pelos grandes conglomerados nacionais, né? Então, deixou já de ser uma cerveja artesanal. Mas, de qualquer forma, ainda o mercado como um todo, ele considera essas como cervejas artesanais.